O livro de Gênesis, no capítulo 17, Deus chamou Abraão e disse: Abraão, já não será o teu nome, Abrão já não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosa nação eu te constituí. Eu vou fazer de você fecundo, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nação, de ti farei nações, e reis prosperarão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. E esta é a aliança que guardarei entre mim e vós, na sua descendência e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações. Tanto escravo, nascido em tua casa, como comprado, e qualquer estrangeiro será circuncidado. Então, quando nós olhamos o chamado de Deus a Abraão, nós podemos perceber aqui que Deus estabelece uma aliança entre ele, Deus, e Abraão. Deus chama Abraão para uma aliança. E percebemos assim, então, que no tempo, ou nos tempos do Antigo Testamento, a circuncisão assinalou o relacionamento de concerto entre Deus e Abraão. Percebemos isso no livro de Gênesis 17. Você pode ler aí com um tempinho e você vai perceber isso. Então, aquele concerto abraâmico possuía tanto aspectos espirituais quanto temporais, ou seja, nacionais. A circuncisão, então, era um símbolo de identidade nacional. Bom a gente entender esse detalhe. O próprio Abraão, bem como todos os machos com 8 dias de vida, de nascido, deveriam ser circuncidados. Quando qualquer macho não circuncidado ou que não queria ser circuncidado, deveria ser eliminado do povo de Deus. Por quê? Porque transgredia a relação de concerto. Então, ele não faria parte do povo de Deus. Que o concerto tenha sido estabelecido entre Deus e Abraão, que era um homem já adulto, e isto revela uma dimensão espiritual. A circuncisão de Abraão significava e confirmava a experiência prévia deste patriarca, uma experiência da justificação pela fé. Então, a circuncisão representou para ele, Abraão, um selo da justiça da fé, que teve quando ainda ele era incircunciso. Abraão creu, e por isso ele obedeceu. Portanto, se ele creu, ele estava sendo justificado, porque ele creu, justificado pela fé. Mas a circuncisão, meus queridos ouvintes, por si só não garantia a entrada na verdadeira dimensão espiritual do concerto. Só a circuncisão não era tudo. Foi isso que Deus orientou, faça assim. Mas só isso não significava muito ou tudo. Frequentemente nós ouvimos na Bíblia Sagrada
os profetas, os porta-vozes de Deus, advertirem a nação de Israel, do qual foi apresentado esse ato de circuncisão como um sinal da aliança. Os porta-vozes de Deus constantemente advertiram o povo de uma questão muito mais ampla do que apenas uma circuncisão no prepúcio. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, diz Deuteronômio 10, verso 16. Circuncidai o vosso coração. Então, os incircuncisos de coração, eles também seriam punidos ou advertidos, receberiam juízo como ou com os gentios. Os incircuncisos de coração poderiam até ter sido circuncidados no prepúcio, mas Deus chama aquele povo a circuncisão do coração. Um exemplo, quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, quando ele veio, aqueles judeus, eles eram circuncidados no prepúcio. Tinham feito ali um ato externo, dizendo: eu aceito a palavra de Deus, eu aceito o que Deus pediu de nós, mas eu não aceito o Messias. Percebe? Com isso, então, eles quebram a sua relação de concerto com Deus, porque eles rejeitaram o Messias. Aquele que diz: façam a circuncisão, aquele que apelava a eles: circuncidai o vosso coração. Eles rejeitaram o Messias, quebraram a sua relação de concerto com Deus, e com isso colocou-se fim à condição especial de Israel como povo escolhido de Deus. Rejeitaram. Embora o concerto de Deus e suas promessas permanecem o mesmo, eles escolheram outro caminho. Deus escolheu ali um novo povo. Ele escolhe a partir ali da rejeição daqueles líderes, rejeição deles, rejeitando Jesus como Messias. Deus diz: não, então agora eu quero um povo, um Israel espiritual. E o Israel espiritual ocupou o lugar da nação judaica como escolhidos. Se nós olharmos em Gálatas 3, verso 27 a 29, Gálatas 6, verso 15 e 16, nós vamos ver Paulo falando isto. Não significa que Deus rejeitou a pessoa em si. Ele rejeitou o povo de Israel como nação, porque, como nação, eles rejeitam o Messias, quebram a aliança. Tinham circuncidado o prepúcio, mas não o coração. E a morte de Cristo ratificou o novo concerto. As pessoas entraram nesse concerto através da circuncisão espiritual, uma resposta de fé ao sacrifício expiatório de Cristo. Muitos não entraram nesse novo concerto. Muitos não aceitaram a morte expiatória de Cristo. Estavam circuncidados no prepúcio, mas não aceitaram, pela fé, o sacrifício expiatório de Cristo. Mas os cristãos possuem o evangelho da incircuncisão, diz Paulo em Gálatas 2, verso 7. O novo concerto requer fé interior, não os ritos exteriores por parte daqueles que desejam pertencer ao Israel espiritual. Fé interior. Os ritos exteriores são de menor importância.
A pessoa pode ser um judeu através do nascimento. Ele pode ser um judeu através do nascimento. Mas cristão, ele só pode se tornar por meio do novo nascimento, da circuncisão do coração. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor, diz Paulo em Gálatas 5, verso 6. Portanto, o que Paulo está dizendo que o que importa é a circuncisão do coração no Espírito. Paulo está dizendo, a circuncisão teve o seu fim com a morte de Cristo. Ele estabelece o seu novo concerto. Ele quer um Israel que circuncide o coração. Por isso Paulo diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor. Sabe, queridos, então, o batismo é um sinal de relacionamento salvador, um relacionamento salvador com Jesus, o batismo. O batismo representa esta circuncisão espiritual. Percebeu? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Percebeu? Não mais circuncidado por mãos no prepúcio, mas no despojamento do velho homem, despojamento da carne, que é a circuncisão. Quando o homem é sepultado juntamente com Cristo através do batismo e depois ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, você se torna um fiel filho de Deus, um Israel espiritual, se torna um Israel espiritual. E diz mais Paulo falando, tendo o corpo da carne removido através da circuncisão espiritual executada por Jesus, então aquele que é batizado, ele entra em relação de concerto com Jesus. Como resultado, ele acha-se em condição de receber o cumprimento das promessas do concerto. E a Bíblia diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos vós sois um em Cristo, porque batizado você foi em Cristo. Então você se reveste de Cristo e passa a ser um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ah, meu querido, você quer ser descendente de Abraão? Quer ser um Israel espiritual? Você precisa de circuncidar o seu coração através da aceitação do despojar da carne do velho homem, morrendo para o mundo, como Cristo morreu por nós, ressuscitando em novidade de vida, e a justiça de Cristo então vai nos cobrir. Percebeu? Então aqueles que ingressam nesse relacionamento de concerto, meus amados, recebem a certeza de Deus. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que lindo isto. Deus está dizendo, você me aceita? Você quer entrar num relacionamento comigo?
Circuncide o vosso coração. Você quer ser um judeu espiritual? Você quer ser o Israel espiritual de Deus? Entre em concerto comigo. Eu já ofereci, eu é que estabeleci esta aliança. E agora eu chamo você a aceitar a minha aliança. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Ou vocês serão o meu povo. Sabe? Na oportunidade melhor do seu batismo, Jesus recebeu uma concessão espiritual do Espírito Santo. Na oportunidade que Jesus foi batizado, o exemplo de Jesus, ele recebe a concessão espiritual do Espírito Santo, que significou esta concessão especial, a unção ou a dedicação de Jesus Cristo à missão que ele havia sido designado. Então, quando Jesus entra na água, é batizado por João Batista, o Espírito desce do céu em forma de pomba. Uma voz diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Estava ali a confirmação do batismo de Jesus. O batismo nas águas, para nos deixar o exemplo. Batismo com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E aquela experiência que o revela que o batismo pela água e o batismo pelo Espírito Santo devem andar junto. E que o batismo que não veio acompanhado da recepção do Espírito Santo não é uma experiência completa. Percebeu? Quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo? Quando ele foi batizado nas águas. E se nós olharmos a experiência dos apóstolos, de Paulo, por exemplo, que ele foi em uma igreja e ele ali encontrou vários irmãos que tinham sido batizados nas águas. No batismo de João. Lembra? Tinham sido batizados no batismo de João. Mas eles não tinham ainda ouvido falar do Espírito Santo. E eles foram batizados ali por Paulo, ali pelo apóstolo. E eles, então, recebem o Espírito Santo. Perceba que em muitas experiências que nós vimos na Bíblia, o batismo nas águas veio acompanhado do batismo do Espírito Santo. Na Igreja Apostólica, o derramamento do Espírito Santo, em geral, seguia-se ao batismo nas águas. Assim, nos dias de hoje, quando nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos sendo dedicados, consagrados e unidos aos três poderes do céu e à proclamação mundial do Evangelho como um missionário de Cristo. Aceitando a missão. Quando nós vamos às águas batismais, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos que cremos, que queremos andar em novidade de vida com Ele. Ao ser batizado, o Espírito Santo nos unge para sermos verdadeiros cristãos e cumprir a missão. Então o Espírito Santo nos prepara para esse ministério, assim como Jesus foi preparado para purificar os nossos corações. O coração de Jesus era puro, ele nos deixa o exemplo. Mas então o Espírito Santo nos prepara para o ministério ele nos separa para o ministério, prepara o nosso coração, prepara o nosso eu e perdoa os nossos pecados para que possamos ser um porta-voz de Deus aqui nesse mundo. João declarou que Jesus iria nos batizar
com o Espírito Santo e com fogo. Foi isto? Isaías revelou que Deus haveria de purificar o seu povo das suas impurezas com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Deus declarou: purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti toda impureza. Isaías 1:25. Deus, meus queridos, é fogo consumidor para o pecado, mas ele é fogo purificador, aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele consome o pecado, e esse mesmo fogo que consome o pecado nos purifica. Quando entramos nesta relação de concerto, de aliança com Deus, que no passado era a circuncisão, com a morte de Cristo, a circuncisão do coração. Quando nós despojamos do velho homem e nos revestimos de Cristo, o Espírito Santo nos prepara para andarmos em novidade de vida, para cumprir o ministério, porque o Espírito Santo, Deus, é fogo consumidor, consome-nos os nossos pecados, a nossa velha natureza, para andarmos em novidade de vida e cumprir a missão de Cristo. Depois o Espírito Santo supre essa pessoa com os dons. E esses dons, eles representam uma dotação especial concedida por Cristo através do Espírito Santo. E essa dotação espiritual pelos dons ou dos dons, o Espírito Santo nos habilita o fiel que aceitou, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o batismo, que recebeu a circuncisão do coração. Ele passa a ser uma pessoa que serve a igreja de Cristo, serve a Deus. Ele passa a ministrar em favor de todos aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Ele passa a ministrar em favor do necessitado, dos que não conhecem de fato o Evangelho. Por quê? Porque ele agora entrou num concerto, numa aliança com Cristo através do batismo. E agora ele crucificou a sua velha natureza. Anda em novidade de vida com Cristo e agora ele é uma testemunha de Jesus. Quando o fiel Filho de Deus, quando é batizado nas águas, ele recebe a dotação do Espírito Santo. Foi o batismo do Espírito Santo que habilitou a igreja primitiva a testemunhar. Foi o batismo do Espírito Santo. E somente através dessa dotação do Espírito Santo vai habilitar o membro batizado a ser fiel, a ir à missão, a ser uma mão ajudadora, auxiliadora, proclamadora do Evangelho do Reino. Somente aqueles que são habilitados pelo Espírito Santo. Sabe, como símbolo da regeneração da pessoa, ou o novo nascimento é este símbolo. O batismo é este símbolo dessa regeneração. O batismo assinala o ingresso da pessoa no reino espiritual de Cristo. Lá no Antigo Testamento era a circuncisão, que assinalava que ele aceitava fazer parte da aliança. No Novo Testamento, o batismo, ele é aquele símbolo público que assinala esse ingresso da pessoa no reino espiritual de Cristo. Uma vez que a pessoa se une a Cristo, ele se une à igreja de Cristo, então o batismo funciona como se fosse uma porta de acesso à igreja, à comunidade de fiéis. O batismo é aquele símbolo de que ele aceita esta aliança. Ele agora passa a fazer parte do corpo
de fiéis da igreja, que é o corpo de Cristo. Assim, ele se torna membro da família de Deus através do batismo, passa a fazer parte da família de Deus. Ninguém pode ser batizado sem unir-se à família de Deus aqui na terra. Todos quantos são batizados em Cristo nascem de novo, circuncida o seu coração, ou seja, despoja-se da velha natureza pelo poder do Espírito Santo. Isso não é obra do homem. Agora ele se une à família de Deus aqui na terra. Sabe, então, as Escrituras comparam o relacionamento entre Cristo e a sua igreja como um casamento. Neste símbolo, ambas as partes devem conhecer bem as responsabilidades. Quando você vai casar, o jovem, a jovem, os dois conhecem as suas responsabilidades. Por isso vão se casar. Penso que conhecem, né? Muitos não têm responsabilidade, isso é verdade. Mas jovens maduros têm e conhecem as suas responsabilidades ao adentrar num casamento. Eles sabem que muitas coisas vão ter que ser colocadas de lado, porque senão o casamento não vai dar certo. O batismo é como se fosse este casamento. O membro vai adentrar a igreja através do batismo, vai ser membro, e ele agora precisa de conhecer esta responsabilidade. Aqueles que desejam o batismo devem revelar em sua vida fé, arrependimento, os frutos deste arrependimento, bem como ele deve compreender nesse processo uma adequada compreensão do significado do batismo, uma adequada compreensão dessa relação espiritual do momento e da relação espiritual que ele precisa de ter subsequentemente. Percebe? Então, as pessoas, ao ser batizado, eles devem ter uma noção do que eles estão fazendo. Por isso, eles devem ser ensinados, eles devem ser orientados. Esta pessoa, depois de ensinada, orientada, a palavra de Deus vai mudando o seu coração, o Espírito Santo vai trabalhando nesse coração, ele vai abandonando a sua vida passada. Não significa que, num estalo de dedo, ele está todo pronto, morreu a velha natureza. Não, porque nós carregamos essa velha natureza para sempre, infelizmente, mesmo depois que aceitamos a Cristo. Mas nós passamos a odiar o pecado. Arrependido, nós vamos a Cristo, e Cristo então vai nos conceder o poder para cada dia crucificar o pecado, vencer o pecado, ter nojo do pecado. Porque agora você entrou num relacionamento com Cristo. Você se torna uma nova criatura, mesmo sendo pecadores. Você agora é uma nova criatura em Cristo pela fé. Então, precisamos de entender que há algumas qualificações interessantes, necessárias, que antecedem o momento do batismo. É importante que a pessoa conheça, esteja madura para fazer parte ou para passar a ter esse relacionamento, a confessar esse relacionamento com Cristo. E no próximo estudo eu gostaria de falar para os nossos queridos ouvintes esta responsabilidade, esse compromisso, esse conhecimento, para que possamos ter então esse relacionamento com Cristo de fato e de verdade, que seja duradouro pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu querido. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por dar o teu Santo Espírito, para que através deste nos arrependamos dos nossos pecados. Através deste
possamos exercer fé no Filho de Deus. Através deste, deixar a nossa velha vida e viver em união contigo, ó Pai. Abençoe nossos queridos ouvintes. Toma-o cada um em tuas mãos. Consagra-nos para vivermos a tua vontade. Circuncida, ó Pai, pelo teu poder, o nosso coração. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.